Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Daniel Xerem, eu sou professor e nutricionista esportivo e eu não vou enrolar não, vamos direto ao assunto. Vamos falar hoje sobre bulking. Bulking vem do termo bulk, que tem a ver com corpo, volume, agregado, massa. E muitas vezes é uma palavra utilizada no gerúndio, né, bulking, para que as pessoas busquem um crescimento de volume corporal, principalmente ou predominantemente de massa musculoesquelética, certo? Muitas pessoas buscam por questões estéticas, algumas pessoas buscam por questões esportivas, especialmente fisiculturistas, lutadores. Então existe aí uma procura nesse sentido. Quando estabelecer o bulking depende muito do calendário, a gente vai falar com calma mais sobre isso. Cara, faz o teu pacote completo aqui, dá uma moral pro papai. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, já chega dando like, senta a porrada nesse like aí pra mim, beleza? Então vamos ao assunto. Para que a gente consiga estabelecer de maneira qualitativa, tanto para a gente quanto para quem a gente está atendendo, quem for profissional, esse tipo de estratégia, em primeiro lugar, cara, você tem que conhecer a composição corporal do teu paciente ou de você mesmo. Você não pode deixar de conhecer a divisão dos seus compartimentos corporais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre bioimpedâncitometria, adipometria, pontos positivos, negativos e outros métodos de detecção de composição corporal, mas independentemente disso, você tem que conhecer do que o corpo da pessoa é feito. Se você não souber a quantidade de massa muscular esquelética, a quantidade dos outros compartimentos da massa livre de gordura, de água corporal total, de massa proteica, a própria massa óssea é interessante nesse sentido, a massa gorda e fora da massa livre de gordura, é claro, fica difícil você estabelecer uma progressão de ganho de peso qualitativo, que é o que a gente espera no bulking, certo? Você não quer sair ganhando peso alopradamente. Muito bem. Também é importante conhecer, ainda nesse primeiro aspecto de composição corporal, a somatotipagem do indivíduo. Como esse indivíduo ele tem um estímulo à construção da sua composição corporal, respeitando questões fenotípicas, questões hereditárias ou genéticas, todo o arcabouço adaptativo que ela trouxe até chegar no consultório ou até ela resolver fazer essa estratégia de bulking. Para fazer uma boa avaliação somatotípica, vocês podem usar aí a somatocarta de Riff-Carter, fazer uma boa avaliação e compreender dentro dos vértices, né, da somatotipagem, qual é aquele ou quais são aqueles que o indivíduo mais se aproxima. Se vocês estiverem diante de indivíduos que têm mesoectomorfismo ou mesoendomorfismo, essas pessoas vão ter uma facilidade maior em atingir esse aumento de volume corporal. Agora, se nós estivermos falando de indivíduos ectoendomorfos, ou muito mais próximos, uma predominância quase que exclusiva do ectomorfismo, o trabalho será maior. E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso vai determinar também o tempo de progressão, de evolução do indivíduo. As pessoas são diferentes, têm características diferentes, algumas delas eu acabei de citar. Beleza? Segundo passo, a gente tem que conhecer qual é a demanda energética que nós temos. Não adianta, ou que o paciente tem, não adianta a gente querer estabelecer uma dieta sem saber do quanto o indivíduo está precisando ao longo dos seus dias. Eu falo dias no plural porque nós temos que considerar nessa demanda energética as variações energéticas dos exercícios físicos. Você tem que conhecer do treinamento do indivíduo. Tá? Para a gente conhecer a demanda energética, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo apenas sobre isso, eu já falei um pouco disso lá no Instagram, nós temos que conhecer as variáveis de taxa metabólica basal, existem equações preditivas para isso, a mais interessante que eu recomendo para vocês é a equação de Cunningham, porque ela leva em consideração o tecido magro. Tá? Nós temos que considerar também o gasto energético das atividades físicas do indivíduo, o efeito termogênico da dieta. Quando nós conhecemos isso, a gente sabe com maior nível de precisão qual é a demanda calórica da pessoa. Daniel, se eu pegar uma equação pronta e jogar, vai dar certo? Bom, você corre muito risco para o bulking de subestimar as demandas energéticas, e aí isso vai retardar a curva de evolução de ganho de peso corporal positivo, qualitativo do paciente. Cara, tem que conhecer, não tem jeito. Então busca informações para que você consiga completar esses 3 eixos, essas 3 demandas relacionadas à necessidade energética total. E como eu falei, se vocês quiserem, botem nos comentários que eu faço um vídeo só explicando como conhecer os 3 fatores associados à necessidade energética total, instrumentos que a gente usa para isso, algumas equações, para que a gente aproxime de uma dieta mais personalizada.
Então, primeiro passo, conhecer bem a composição corporal, tanto a distribuição dos compartimentos corporais como a somatotipagem do indivíduo. Isso vai gerar diagnósticos importantes, como percentual de gordura, o índice de massa magra, o índice de massa músculo-esquelética. E aí, fazendo parênteses, se você não tem essas medidas, principalmente as duas últimas que eu mencionei, como é que você estabelece, como é que você determina projeções futuras, prognósticos de aumento de tecido músculo-esquelético? Tudo fica muito perdido, arbitrário, aleatório. Ai meu Deus, vamos torcer para ganhar 3 quilos, 2 quilos. Falta uma determinação, falta um prognóstico para a gente conseguir ter uma linha do tempo profissional ajustada, certinha. Tranquilo? Maravilha. O segundo passo, conhecer as necessidades energéticas para a gente conseguir projetar a dieta. E aí nós vamos para o terceiro passo, que é conhecer o calendário esportivo do indivíduo, preferencialmente conversar com o preparador físico, conhecer dentro desse calendário esportivo as metas dentro dos mesociclos, claro, o macrociclo como um todo no calendário esportivo de preparação, quando nós estivermos falando de pessoas que treinam em alto rendimento e têm metas esportivas. E aí conhecer os mesociclos e as suas metas específicas e também, ali semanalmente, conhecer o treino dos microciclos e conhecer também a intensidade, a duração, porque isso vai refletir na demanda energética e na distribuição de macronutrientes para esse indivíduo. De boa? Então, esse seria o terceiro passo, mergulhar no treinamento esportivo. Daniel, em baixo rendimento. Seria interessante? Seria. Muitas vezes não há uma planilha super bem construída nesses casos. Muitas pessoas elas têm uma planilha construída de maneira não tão, digamos assim, profissional, que não seria o ideal, né? E aí também você tem que procurar entender o mínimo possível de intensidade, duração, treino que aquela pessoa vem fazendo para que você seja assertivo. Bom, e aí nesse quesito, cara, não dá para desconsiderar que você vai ter que planificar para o paciente uma estratégia hipercalórica, hiperenergética. Daniel, o quanto que vai ser hipercalórico? Bom, é difícil a gente precisar. Por exemplo, em 2005, eu deixo aqui para vocês, 2006, perdão, deixo aqui para vocês nas referências, o Journal of Sport Science, ele coloca que dietas hipercalóricas, nessa base de conversa que a gente está tendo, seriam dietas estabelecidas a partir de 50 ou 55 quilocalorias por quilo de peso desejado. Vou dizer um negócio para vocês, mesmo fazendo esse cálculo, essa dieta de bolso, a dieta pode ficar subestimada, ela pode ficar hipocalórica, porque a demanda energética pode ser muito grande. Então não estabeleçam a ingestão calórica por quilo de massa corporal desejado ou por quilo de massa corporal atual. Tentem fazer a determinação conhecendo a necessidade energética total. E aí é difícil porque a literatura não apresenta diretrizes que cravem, olha, usa tantos % acima da necessidade energética calculada. Não existe. Então você vai ter que tangenciar essas medidas. Coloque acima das necessidades energéticas totais. Então se no segundo passo você conheceu que a necessidade energética do teu paciente, em média, naqueles treinos que nós falamos, vai gerar em torno de 3.500, 4.000 quilocalorias, considerando todos os fatores da necessidade energética, o paciente vai ter que ingerir mais do que isso, para ter um crescimento de peso corporal. E em cima disso, qual seria a indicação de uma boa distribuição de macronutrientes nessa fase de bulking? E aí, abrindo um parênteses, qual seria o melhor momento de bulking, por exemplo, para fisiculturistas ou lutadores? Isso vai ter que ser conversado com o preparador físico, porque não existe uma regra fixa. Faz o bulking antes, depois vai acertando no cutting e espera a competição. Não, existem casos que você pode fazer o avolumamento mais próximo da competição. E aí na competição fazer ajustes de ciclagem dietética. Então não existe uma regra. Nós podemos fazer um outro vídeo só falando sobre esses grupos de indivíduos específicos, fisiculturistas, de repente trazendo pessoas aqui no canal para a gente conversar, alguns pacientes meus, de repente vocês gostem dessa ideia. Mas aí voltando, a oferta de carboidratos ela precisa ser significativa. Para que a gente fale de valores. Ofertas de carboidratos, ou melhor dizendo, ingestões glicídicas inferiores a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso vão trazer uma qualidade de crescimento de volume muscular ruim nessa fase da dieta. E aí, por que seria ruim? Porque para você bater o VET junto com a ingestão proteica, você teria que subir muito a ingestão lipídica. E isso pode desfavorecer uma definição mais razoável nesta fase. Tudo bem? E aí eu trago um outro detalhe. Falei do primeiro passo, né? Conhecer a composição corporal. Pessoas que têm percentual de gordura mais alto, elas são menos sensíveis à ingestão de carboidrato. Vamos ser objetivos, vamos trocar isso por miúdos para ser claro. Pessoas que têm muita massa gorda, quando elas começam a ingerir muito carboidrato, elas não conseguem ter uma taxa de conversão a um nível de sensibilidade maravilhoso
desse carboidrato a glicogênio no tecido músculo-esquelético. Uma boa parte do excedente dos carboidratos digeridos aí na forma de glicose, eles vão ser utilizados para fazer triglicerídeos, uma vez que o corpo vai entender que a demanda energética já foi suprida. Diferentemente de pessoas que têm percentual de gordura mais baixo, elas vão ter uma sensibilidade e um nível de eficiência de armazenamento glicídico maior na forma de glicogênio, principalmente muscular. Então conta o percentual de gordura e conta o nível de treinamento. Pessoas destreinadas com mais percentual de gordura, que aumentem significativamente a ingestão de carboidratos dela, junto com uma dieta hipercalórica, o que vai acontecer com essas pessoas é que elas vão aumentar a massa corporal total dela com um bom aumento de massa adiposa. Pessoas que são mais bem treinadas e essas pessoas que têm um percentual de gordura menor, elas podem e provavelmente aumentarão a massa adiposa delas, mas num grau bem menor do que as pessoas que eu mencionei anteriormente, porque elas são mais sensíveis. E aí eu já deixo uma dica para a gente nesse ponto da nossa conversa, que é o melhor momento de estabelecer, a melhor forma de estabelecer bulking é quando a gente já tem um ajuste mais fino do percentual de gordura. Não é obrigatório, mas é melhor. Então, pessoas com menos gordura no corpo, tanto subcutânea quanto visceral, é claro, elas são mais sensíveis à ingestão glicídica. E aí você pode esticar a corda na ingestão de carboidratos. O que seria esticar a corda? Estabelecer ingestões de carboidrato numa faixa de 5 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Essa faixa ela vai obedecer na semana de treinamentos, aí, especificamente no microciclo do paciente, vai obedecer o nível de intensidade dos treinamentos que o paciente está tendo naquela semana. Os treinos mais intensos, nós vamos colocar uma oferta de carboidratos de 7 para 12. Nos treinos menos intensos, aí você pode colocar algo entre 5 e 7. E nos dias off, eventualmente, você pode deixar na margem de 5 gramas de carboidrato nessa fase de bulking, tá? De novo, respeita as condições de percentual de gordura do paciente. E aí você vai começar a observar um aumento de volume corporal do indivíduo e ao longo desse processo também avaliar o quanto que ele está diferenciando esse aumento de volume corporal nos compartimentos, massa musculoesquelética, percentual de gordura e por aí vai. E na sequência, se for necessário, e algumas vezes e muitas vezes começar a fazer o ajuste fino de cutting com cuidado. Se você ultrapassar muito uma medida de percentual de gordura que você gostaria, de massa adiposa que você gostaria, olhando o calendário do indivíduo, se você tiver que fazer um cutting agressivo, pessoas que, por exemplo, não têm percentual de gordura muito baixo, que não são adaptadas ao treino, elas podem começar a ter problemas clínicos, cara. Então não é assim, sair aumentando caloria, carboidrato e ver o que vai acontecer. O paciente pode ter problemas clínicos, resistência à insulina, a própria a perda da sensibilidade glicídica, resistência à glicose, não é legal. Então, de novo, conhecer os passos anteriores que eu mencionei é fundamental. Mas aí, sendo específico, se a gente fizer um cutting muito agressivo depois de uma fase de bulking, você está hipercatabolizando tecidos que você acabou de conquistar. O volume músculo-esquelético ele aumenta tanto pela proteína da síntese proteica muscular, quanto pelo glicogênio muscular, quanto pelo conteúdo hídrico. Se você entrar na fase de cutting, você pode cortar os três que você acabou de criar. E aí você vai ficar esticando e encurtando a corda o tempo todo. E é um trabalho mal feito. Então é importante trabalhar de maneira gradativa, conhecendo todos esses passos que eu mencionei. Outro ponto importante é a ingestão de proteínas. Cuidado com uma ingestão excessiva de proteínas. Isso não quer dizer que a dieta não seja hiperproteica. Ela tem que ser hiperproteica. Ela não pode ser exageradamente ou excessivamente hiperproteica. Faixas de ingestões proteicas superiores a 2 gramas de proteína por quilo de peso, mesmo nessa fase de bulking, podem colocar um excesso de aminoácidos na corrente sanguínea e o esqueleto de carbono desses aminoácidos vai ser metabolizado. Isso vai gerar termogênese, isso vai desfavorecer o processo de bulking e favorecer o processo de cutting. Então a ingestão proteica ela tem que ser alta, mas você pode usar a margem de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então se você fizer esses ajustes que nós conversamos, tomando muito cuidado com a ingestão lipídica, não é que gordura faça mal, aliás, gordura é maravilhosa, a gente vai falar de vídeo de dieta cetogênica, que podem ser interessantes ou não, pontos positivos e negativos, mas o ponto aqui é, para essa fase de bulking ser bastante qualitativa, priorizar a ingestão glicídica com uma dieta hiperproteica e com uma dieta lipídica bastante clean e reduzida, tudo bem? Eu tentei ser objetivo, os vídeos acabam sempre ficando mais longos do que eu gostaria, mas eu estou aprendendo a brincar aqui no YouTube. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, fala com o amiguinho, com a amiguinha. Eu estou sendo mais assíduo aqui no canal.
Deixa um comentário aí se você gostou, se você não gostou, se você ficou com alguma dúvida, dá a sugestão de novos vídeos que você gostaria. E por hoje é isso. Tudo de bom para você, muito sucesso, tamo junto. Beijão.